aproveitar toda oportunidade para crescer, amar mais. Quando esse homem provocativamente chegou até Jesus para cair, fazê-lo cair numa armadilha, Jesus não se incomodou, mas, pelo contrário, fez com que ele também aprofundasse o sentido daquilo que ele havia perguntado. Então, também nós aproveitemos os momentos, às vezes, que parecem de aborrecimento, mas ajudar as pessoas a darem verdadeiros saltos na compreensão e no entendimento. E da nossa parte, humildade. Nunca pensar sempre que estamos sendo confrontados e humilhados, mas que a gente tenha o tamanho do coração de Deus, para que assim saibamos acolher aqueles que trazem inquietações e se trazem maldade, que a gente também saiba manter-se firme no amor a Deus. Mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Essa pergunta, Jesus vai só devolvê-lo com outra. O que você sabe? O que está escrito? E ele então responderá: amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Esse é o resumo dos 10 mandamentos da lei de Deus. Os mandamentos, do primeiro ao terceiro, têm a via de amor a Deus. E do quarto em diante, amor ao próximo. Então, primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, não dizer o santo nome de Deus em vão. Terceiro, guardar dias e domingos e festa. Então, esses três é para Deus. Do quarto em diante, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não cometerás adultério, nos faz olhar para as pessoas. Mas os dois grupos convergem num único ponto: alegrar a Deus. Deus então se alegra quando nós demonstramos o seu amor a Ele, e Deus, quando nos vê vivendo em harmonia e paz, também se alegra. Mas interessante, no resumo da lei de Deus, dos 10 mandamentos, tem como a ti mesmo. Por isso, então, que é importante compreender e retificar. Por quê? Esse a ti mesmo não é dizer assim: eu já doei tanta vida pelos outros, já trabalhei tanto, cuidei dos meus filhos, agora eu vou cuidar de mim. Não é esse o sentido. O sentido, então, é a intensidade. Quem melhor cuida da gente a não ser nós mesmos? Se eu estou com fome, vou procurar algo para comer. Se eu tenho muita sede, vou procurar saciar minha sede. Se eu estou com sono, vou procurar descansar. Por uma ordem instintiva, natural, eu sei me proteger. Portanto, vejam, essa deve ser a nossa compreensão. Esse modo instintivo natural que eu tenho, por natureza de cuidar de mim, eu tenho que cuidar dos outros. Tem uma qualidade de amor. Ou seja, ame a Deus e ame ao próximo deste jeito que você cuida de você. Deus também tem que ser cuidado, não só as pessoas. Cuidado como? Pela oração, pelos nossos carinhos, pela nossa obediência. Deus se sente cuidado quando assim nós agimos. Então vejam, esse a si mesmo é a qualidade de nós nos amarmos, cuidar de nós. Seria tão bom se a gente, por exemplo, vendo um acidente, não ficarmos refletindo: será que paro? Será que é perigoso? Será que eu vou ficar aqui um tempão? Se nós imediatamente socorrêssemos as pessoas. É isso que deveria ser o nosso jeito de cuidar das pessoas. Instintivamente, naturalmente, sabemos sermos bons. Depois, então, ele vai fazer uma outra pergunta: quem é o meu próximo? Essa pergunta, ela tem um significado muito importante naquele tempo e possivelmente hoje. Por quê? Para um judeu, o próximo é quem era da nação do povo de Israel. O romano também tinha essa história. Os romanos tinham direito de cidadania, então somente os que eram cidadãos. Quando alguém, por exemplo, estava próximo da morte e resolvia passar seus bens para alguém, para os pobres se referiam aos romanos. Então era um cidadão romano. Um pobre de outro lugar, não tem direito não. Só o cidadão romano. Então essa história do próximo era uma identificação de um grupo, de uma nação, de uma religião. Então, assim, quando o judeu pergunta: quem é meu próximo? Na verdade, está aguardando que Jesus dissesse: um outro judeu, que deve ser cuidado por nós. Mas Jesus
entra então nessa história que desconcerta e reverte todas as coisas. Um homem estava descendo para Jerusalém, que é o templo, foi atacado, foi roubado e deixado ali para morrer. Passou um sacerdote levita. Eles estavam indo para o templo. Primeira suspeita, talvez movidos por deveres a serem cumpridos no templo, eles então passaram direto, o que é ruim. Quando a gente não consegue compreender que a ordem da caridade, do amor, ela muda tudo. Então, quando eu preciso de cuidar de alguém, todas as outras coisas se relativizam, mesmo os meus compromissos. Então, vejam se eles podemos suspeitar de forma positiva. Talvez estivessem a cumprir alguma coisa, mas não compreenderam que a ordem da caridade modifica a hierarquia de todas as coisas. A segunda coisa, trataram por desprezo. Isso é evidente. Eles passaram adiante por outro lado e seguiram em frente. Então vejam, esse desprezo, infelizmente, ainda pode acontecer. Quantas vezes nosso modo de proceder, deixando que as coisas que estão ao nosso lado aconteçam sem que a gente se comprometa? Podemos pegar um exemplo, né? Outro dia alguém me mandou uma mensagem, achei muito interessante. Antigamente se usavam os famosos 3 macaquinhos. De vez em quando tem. Tem nos escritórios onde tem secretárias, se coloca o macaquinho que tampa os olhos, o outro que tampa a boca e o outro que tampa os ouvidos. Para dizer assim, toda secretária tem que ser alguém que não fala, que não vê e que não ouve, definindo a descrição necessária para cumprir esse trabalho profissional. Mas agora inventaram o quarto. Então, além de ter o que tampa os ouvidos, os olhos e a boca, tem um que segura celular, que não fala com ninguém, que não ouve ninguém e que não vê nada que acontece. É isso que está acontecendo. Vejam quantas pessoas estão nessa quarta fase. Não ouve, não fala, não vê nada. E não é por discrição, é por desprezo. Eu não imaginava que 20 anos depois que eu sou padre, eu diria às pessoas: vá assistir televisão e televisão na sala. Por quê? Está cada um acostumado com a telinha, que cada um entra no seu canto, cada um fica no seu quarto. As pessoas não estão mais compartilhando nem telas. Então, se a gente colocar uma telona, e aí a gente vê o problema, né? O que a gente vai assistir? Abaixa esse volume, esse filme está ruim, pelo menos escute. Pelo menos falamos uns com os outros, concordamos com o que está passando na TV, ou achamos bom o que está passando. Lógico que não é o melhor, né? Mas acho que a telona pode salvar muita gente de telinhas. E quem sabe até mesmo estarmos juntos compartilhando um momento familiar. Cuidado com desprezo. E às vezes, mesmo que a gente seja boas pessoas nas relações com os outros, mas no dia a dia estamos desprezando sem perceber quem é o mais próximo de nós. E aí então, esse homem socorre, leva para uma estalagem e deixa duas coisas: moedas, é como se dissesse, eu estou investindo no bem dessa pessoa. E depois ainda, está aqui, olha, toma conta dele. E o interessante é que ele não só socorre, mas se compromete. Ou seja, além de cuidar daquela pessoa urgentemente, ele ainda se compromete. Isso é tão importante que às vezes assim, alguém nos pede uma moeda. Normalmente nem perguntamos o nome, já entregamos para despachar o sujeito e também nos sentimos despachados. Então, quem sabe, olha, está aqui a moeda, mas qual é o teu nome? Você mora por aqui mesmo? Criar relações. É isso que o Evangelho também nos ensina. Não é simplesmente eu fazer caridade, mas também de aproximar o meu coração de quem naquele momento eu estou cuidando. E aí então, toma conta dele. Há alguns anos morreu um padre meu amigo, chamava-se Lorival, foi consumido por um câncer. Mas toda vez que a gente ia se despedir, ele falava isso com todo mundo. Ele dizia: Deus toma-te conta. Eu achava muito bonito isso, né? Até mais, padre, ele, Deus toma-te conta, né? E eu achava bonito isso, né? E de fato, vamos tomar conta daqueles que Deus colocou em minha vida. Meus amigos, a gente da família, toma conta dele, cuida com zelo,
para que um dia todos nós estejamos nos céus. Quem é o meu próximo? É aquele que necessita de mim nesse instante. Que tenhamos o coração de Jesus, que é o bom samaritano. Cuidemos das pessoas, entremos em seus corações e que eles se sintam amados, conduzidos por nós, até que um dia chegamos todos juntos à casa de Deus. Maria Santíssima, interceda por mim e por todos vocês e por todos nós, para que assim como ela, saibamos um dia chegar aos céus, porque passamos pelo mundo como Cristo cuidando das pessoas.